Olá, hoje é o primeiro dia do nosso devocional do estudo do livro de Romanos. E nós vamos estudar esse livro com um objetivo muito especial, que é entendermos verdadeiramente quem somos em Cristo. E muitas vezes nós tentamos mudar coisas em nós, por exemplo, se você é uma pessoa que age muito por impulso, né, muito impulsiva, fala muitas vezes o que pensa, o que vem à mente e às vezes acaba ferindo pessoas e isso tem te incomodado e você pensa, quero mudar, quero ser uma pessoa diferente. Ou você é uma pessoa muito impaciente com os filhos. Eu não tô falando daquela impaciência assim, porque os filhos, eles realmente, né, exigem de nós, né? Às vezes dão trabalho, às vezes a gente perde realmente a paciência, o cansaço do dia, mas eu tô falando daquela impaciência constante, sabe? Todos os dias eu não tenho paciência, eu já acordo gritando com os meus filhos. Gente, isso acontece. Eu sei bem como é isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, o Espírito Santo tem me mostrado verdades, né? Que eu preciso entender a partir da perspectiva de Deus, né? Verdades sobre mim mesma que eu preciso enxergar a partir de como Deus me vê. E o livro de Romanos, ele é um livro maravilhoso para termos esse entendimento. Então, eu coloquei um videozinho ontem aqui, se você ainda não assistiu, assista, porque ele vai dar um panorama do que é, né? A carta, que o livro de Romanos, ele é uma carta de Paulo aos romanos. E eu não vou me aprofundar nisso porque o vídeo ele explica muito bem. Então, o meu vídeo aqui, né, o meu estudo será em cima realmente de entendermos quem somos para Deus. Esse é o objetivo desses 7 dias que vamos estudar os livros de Romanos. Então, eu quero ler com você aqui Romanos 1, versículo 17. Queridas, é importante que a gente realmente leia o capítulo todo, né? Se você puder hoje tirar um tempinho, tira um tempinho para ler só o capítulo 1 de Romanos, não é grande, tá? Mas leia, né? Mesmo que, Amanda, eu tento ler a Bíblia e não entendo, né? Não tenho entendimento. Você ora, pede discernimento ao Espírito, que Deus ele vai revelando aos poucos, né? É o que precisamos entender da sua palavra. Eu vou ler somente o versículo 17, porque é o que vamos estudar aqui hoje, mas tire um tempinho hoje para você ler o capítulo 1, tá? Que é uma página, tá? Uma página, não chega a ser nem uma página e meia. É bem pequeno. E o versículo 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E a primeira vez que essa expressão, né, o justo, essa frase, o justo viverá pela fé, aparece, é lá no livro de Abacuque. E é muito interessante porque, se você for ler, né, o livro de Abacuque, gente, é um livro pequenininho, só tem 3 capítulos, tá? É interessante que a gente tire um momento para ler. Abacuque, ele era um profeta. Abacuque, ele foi um profeta que viveu num tempo de muita corrupção em Israel. E o livro, ele começa com Abacuque fazendo uma queixa para Deus. Senhor, por que o Senhor está vendo tudo de errado, né, que está acontecendo aqui e o Senhor não está fazendo nada? E aí, depois dessa queixa, né, Deus responde que enviaria os babilônios para disciplinar o povo. E aí, Abacuque não entende por que Deus enviaria um povo ainda mais perverso para disciplinar aquele povo que estava, né, cometendo atos ali perversos. E é aí que Deus, né, faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, né? E ele responde para Abacuque que mesmo quando não entendemos, né, nós precisamos confiar, né, no que ele está fazendo. E aí é que ele declara que o justo, ele viverá pela fé. Ou seja, né, quem pertence a Deus não vive pelo que está vendo, né? Não vive pelo que está entendendo, mas vive na confiança, no caráter e nas promessas do Senhor. Então Deus não enviou os babilônios, né, para ajudar o povo ali de Judá, né? Ele envia para disciplinar. E aí quando a gente vai ler a história, né, eu só tô fazendo um contexto aqui para vocês poderem entender, né, porque Paulo repete essa frase aqui, ela se tornou uma frase central do evangelho, né? O justo viverá pela fé. E ele envia os babilônios para disciplinar Israel. E ali eles são levados, né, cativos por esse povo e passam muitos anos ali, né, sendo oprimidos, e até que Deus começa a levantar outros profetas, né, para resgatar eles desse cativeiro aí, né? A gente tem aquela passagem muito conhecida de Salmos 126 que diz, né, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né, nós ficamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvores se dizia entre as nações, né, grandes coisas fez o Senhor por eles. Nesse momento eles estavam sendo livres, né, desse cativeiro aí dos babilônios. Então, como eu disse, esse versículo, né, essa passagem, ela é uma das verdades mais importantes das Escrituras, né? Nós não somos aceitas porque nós conseguimos obedecer. Não somos amadas porque fazemos tudo certo, né? Nós não conquistamos o amor de Deus com boas obras, com disciplina, com religiosidade, né? Se eu estou indo à igreja todo domingo, Deus me ama mais por isso. A gente precisa tirar essa ideia da nossa mente, né? O amor de Deus, ele não é para quem merece. Ele é um presente para quem crê. Entender isso, né? Entender essa verdade, ela muda completamente a forma como nos relacionamos com Deus. Porque muitas vezes nós vivemos tentando provar que somos boas o suficiente.
espirituais o suficiente, santas o suficiente, né? E a gente tenta se esforçar para merecer o amor de Deus. Mas Deus, ele nunca pediu que conquistássemos o seu amor. Ele nos convida apenas a receber o seu amor. Então a gente não precisa, quando eu vou me esforçar para estar no culto todo domingo, porque Deus vai me amar mais por isso, né? Quando eu me esforço para ser santa, para ser boa, Deus vai me amar por isso. Não, nós precisamos sim buscar desenvolver o caráter de Cristo, né? Precisamos sim buscar sermos boas pessoas, né? Porque somos chamadas a desenvolver o caráter de Cristo. Mas Deus não vai nos amar mais por isso. Então quem é o justo, né? Que diz, né, o justo viverá pela fé. O justo é todo aquele que decidiu confiar em Deus. Ele vive todos os dias confiando em Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Então você imagina uma criança andando de mão dada com o pai, né? Ela não sabe o caminho, ela não sabe o que vem pela frente, mas ela continua confiando, porque ela confia que está sendo guiada né, pelo pai dela, né? Ela confia em quem está guiando ela. Isso é viver pela fé. Então, na prática, viver pela fé significa continuar obedecendo a Deus, mesmo quando a gente não está entendendo, mesmo quando a gente não está vendo resultado, a gente continua confiando no Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui hoje, né, quero que a gente entenda, né, que nós não podemos conquistar o amor de Deus, nós o recebemos pela fé. Então não há nada que possamos fazer, nos esforçar mais, né, ir mais à igreja, ler mais a Bíblia. Isso nós precisamos fazer mesmo como cristãos, né? Eu leio a Bíblia porque eu quero me aprofundar nas Escrituras, eu quero entender mais sobre Deus, mas Deus não vai me amar mais por isso. Ele já me ama, né? Ele já me escolheu, ele entregou, né, Cristo lá naquela cruz para morrer, né, pelo meu e pelo seu pecado. Isso muitas vezes a gente escuta, né, que o véu se rasgou e a gente não tem esse entendimento. O que é isso, né? Antes de Jesus morrer, para a gente ter acesso ao Senhor, né, ter acesso a Deus, um sacerdote precisava entrar ali, né, numa tenda, né, para pagar ali o pecado do povo, né, para falar com Deus ali. Existia essa intermediação ali, né, entre Deus e as pessoas. Mas a partir do momento em que Cristo morreu, né, e é dito que o véu se rasgou, né, o véu do templo se rasgou, ele foi rasgado mesmo de cima a baixo para representar esse acesso livre. Agora nós não precisamos mais de alguém fazendo essa intermediação ali para nós falarmos com Deus. Nós temos livre acesso. Você tem noção do que isso representa? A qualquer momento você pode entrar no seu quarto aí, e orar e falar com o Senhor, né, e suplicar e agradecer, né? Isso é maravilhoso e muitas vezes nós não temos noção de que Cristo morreu, né, para que tivéssemos também esse acesso livre a Deus. Isso é maravilhoso. Então você tem esse acesso. Se você vai estudar, você vai ver que ele era um pano muito grosso, né? E era muito alto, assim. Era dificilmente uma faca ou algo comum conseguiria fazer esse rasgo ali de cima a baixo, tá? Então, se cremos em Deus, né? Se dizemos muitas vezes que confiamos, né? Não, Deus sabe de todas as coisas, né? Eu confio. A fé, ela é fundamental, né? Eu passei muitos anos da minha vida indo da fé para a incredulidade. Muitas vezes eu tinha muita fé em certas coisas, mas coisas aconteciam que me faziam duvidar e eu voltava para a dúvida. E Deus nos chama a viver pela fé, né? O justo, ele viverá pela fé. Em outras palavras, eu anotei aqui, né? Podemos avançar de fé em fé. E eu perdi um tempo precioso até me tornar consistente na minha caminhada de fé. Desde então eu tenho tentado praticar a confiança em todas as coisas com a ajuda de Deus. Então peça para que Ele realmente aumente a sua fé nos tempos difíceis, né? Se você está passando por alguma situação que tem feito você duvidar, né, de que o Senhor realmente te ama, que Ele não te esqueceu. Muitas vezes vivemos situações em que parece que o Senhor nos esqueceu. Mas se cremos, né, se vivemos um evangelho pela fé, nós cremos que não, que Deus não nos esqueceu. Imagina aquele povo, né? Aquele povo, os israelitas sendo dominados ali pelos babilônios, né? Sendo atacados, muitos foram mortos, né? Então imagina quem estava vendo ali sua família morrer. Eles poderiam ter duvidado que Deus, né, não estava, mas a Bíblia fala que Deus os entregou na mão dos babilônios. Então, Deus realmente estava permitindo aquilo ali, mas para uma correção. Então, muitas vezes Deus vai permitir que passemos situações difíceis na nossa vida, sim, tá? Mas para uma correção, né? Para que possamos entender coisas que, às vezes, numa vida assim confortável, né, nós não estamos conseguindo entender. Então, essa diferença que eu, né, falo sobre o ser e o fazer, né? Então, hoje nós precisamos entender, né, que precisamos ser consistentemente confiantes. Então esse é o primeiro ser, desse primeiro dia que eu quero deixar aqui pra você. Precisamos ser consistentemente confiantes. Crer, né, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se você ama realmente ao Senhor, né, ama a Deus, você crê que Ele enviou o seu Filho, né, para morrer por você, né, mantenha a sua fé consistentemente confiante, entendendo que se você está passando por situações difíceis, isso vai cooperar em algum momento, né, para o seu bem. Você só precisa realmente se entregar e não resistir ao que o Senhor está fazendo na sua vida. Então eu quero orar para encerrar.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque por meio de Jesus hoje nós temos livre acesso a Ti, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece em nós a certeza de que mesmo quando não conseguimos ver, Pai, uma luz, Pai, mesmo quando não conseguimos entender o que o Senhor está fazendo, nós continuemos crendo, Pai, que o Teu plano é bom para nós, Pai. Não é um plano de causar danos, Pai, mas o Senhor tem um bom plano para nós. E que todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que Te amam, Pai. Nós Te amamos, nós nos entregamos nesse momento, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Toma o controle, Senhor, de todas as coisas. Queremos, Senhor, ter fé consistente, Pai. Queremos ser mulheres de fé consistente, não que volta para a dúvida o tempo todo. Então, fortalece a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, amém.